O ex-mágico da taberna Minhota, de Murilo Rubião. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve-me, porque eu sou desvalido e pobre. Salmos. Hoje sou funcionário público e este não é o meu desconsolo maior. Na verdade, eu não estava preparado para o sofrimento. Todo homem, ao atingir certa idade, pode perfeitamente enfrentar a avalanche do tédio e da amargura, pois desde a meninice acostumou-se às vicissitudes através de um processo lento e gradativo de dissabores. Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem pais, infância ou juventude. Um dia, dei com meus cabelos ligeiramente grisalhos, no espelho da taberna Minhota. A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. O que poderia responder nesta situação? Uma pessoa que não encontrava a menor explicação para sua presença no mundo. Disse-lhe que estava cansado. Nascera cansado e entediado. Sem meditar na resposta ou fazer outras perguntas, ofereceu-me emprego e passei daquele momento em diante a divertir a freguesia da casa com os meus passes de mágicos. O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos que eu extraía misteriosamente de dentro do paletó. Considerando não ser dos melhores negócios aumentar o número de fregueses sem o consequente acréscimo nos lucros, apresentou-se-me ao empresário do circo Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, propôs contratar-me. Antes, porém, aconselhou que se prevenisse contra os meus truques, pois ninguém estranharia se me ocorresse a ideia de distribuir ingressos graciosos para os espetáculos. Contrariando as previsões pessimistas do primeiro patrão, o meu comportamento foi exemplar. As minhas apresentações em público não só empolgaram multidões, como deram fabulosos lucros aos donos da companhia. A plateia em geral me recebia com frieza, talvez por não me exibir de casaca e cartola. Mas, quando, sem querer, começava a extrair do chapéu coelhos, cobras, lagartos, os assistentes vibravam. Sobretudo no último número em que eu fazia surgir, por entre os dedos, um jacaré. Em seguida, comprimindo o animal pelas extremidades, transformava-o numa sanfona e encerrava o espetáculo tocando o hino nacional da Conchinchina. Os aplausos estrungiam de todos os lados sob o meu olhar distante. O gerente do circo, a me espreitar de longe,
danava-se com a minha indiferença pelas palmas da assistência, notadamente se elas partiam das criancinhas que me iam aplaudir nas matinês de domingo. Por que me emocionar se não me causavam pena aqueles rostos inocentes, destinados a passar pelos sofrimentos que acompanham o amadurecimento do homem? Muito menos me ocorria odiá-las por terem tudo que ambicionei e não tive: um nascimento e um passado. Com o crescimento da popularidade, a minha vida tornou-se insuportável. Às vezes, sentado em algum café, a olhar cismativamente o povo desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas, maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações, julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava contra o mundo e os pássaros. Distraído, abri as mãos. Delas escorregavam esquisitos objetos, a ponto de me surpreender. Certa vez, puxando da manga da camisa uma figura, depois outra. Por fim, estava rodeado de figuras estranhas, sem saber que destino lhe dar. Nada fazia. Olhava para os lados e implorava com os olhos por um socorro que não poderia vir de parte alguma. Situação cruciante. Quase sempre, ao tirar o lenço para soar o nariz, provocava o assombro dos que estavam próximos, sacando um lençol do bolso. Se mexia na gola do paletó, logo aparecia um urubu. Em outras ocasiões, indo a amarrar o cordão do sapato das minhas calças, deslizavam cobras. Mulheres e crianças gritavam. Vinham guardas, ajuntavam-se curiosos e um escândalo. Tinha de comparecer à delegacia e ouvir pacientemente da autoridade policial ser proibido soltar serpentes nas vias públicas. Não protestava, tímido e humilde, mencionava a minha condição de mágico, reafirmando o propósito de não molestar ninguém. Também, à noite, em meio a um sono tranquilo, costumava acordar sobressaltado. Era um pássaro ruidoso que batera as asas ao sair do meu ouvido. Numa dessas vezes, irritado, disposto a nunca mais fazer mágicas, mutilei as mãos. Não adiantou. Ao primeiro movimento que fiz, elas reapareceram novas e perfeitas nas pontas dos tocos de braço. Acontecimento de desesperar qualquer pessoa, principalmente um mágico enfastiado do ofício. Urgia encontrar solução para o meu desespero. Pensando bem, concluí que somente a morte poria termo ao meu desconsolo. Firme no propósito, tirei dos meus bolsos uma dúzia de leões e, cruzando os braços, aguardei o momento em que seria devorado por eles. Nenhum mal me fizeram. Rodearam-me, farejaram minhas roupas, olharam a paisagem e se foram. Na manhã seguinte, regressaram e se puseram assintosos diante de mim.
O que desejam, estúpidos animais? Gritei, indignado. Sacudiram com tristeza as jubas e imploraram-me que os fizesse desaparecer. Este mundo é tremendamente tedioso, concluíram. Não consegui refrear a raiva. Matei-os todos e me pus a devorá-los. Esperava morrer, vítima de falta de indigestão. Fatal indigestão. Sofrimento dos sofrimentos. Tive imensa dor de barriga e continuei a viver? O fracasso da tentativa multiplicou minha frustração. Afastei-me da zona urbana e busquei a serra. Ao alcançar o ponto mais alto, que dominava escuro abismo, abandonei o corpo ao espaço. Senti apenas uma leve sensação da vizinhança da morte. Logo me via parado por um paraquedas. Com dificuldade, machucando-me nas pedras, sujo e estropiado, consegui regressar à cidade, onde a minha primeira providência foi adquirir uma pistola. Em casa, estendido na cama, levei a arma ao ouvido. Puxei o gatilho à espera do estampido. A dor da bala penetrando na minha cabeça. Não veio o disparo nem a morte. O Mauser se transformara num lápis. Rolei até o chão, soluçando. Eu, que podia criar outros seres, não encontrava meios de libertar-me da existência. Uma frase que escutara por acaso na rua trouxe-me nova esperança de romper em definitivo com a vida. Ouvira de um homem triste que ser funcionário público era suicidar-se aos poucos. Não me encontrava em condições de determinar qual a forma de suicídio que melhor me convia, ser lenta ou rápida. Por isso, entreguei-me numa Secretaria de Estado. 1930, ano amargo, foi mais longo que os posteriores à primeira manifestação que tive da minha existência ante o espelho da taberna minhota. Não morri, conforme esperava. Maiores foram as minhas aflições, maior o meu desconsolo. Quando era mágico, pouco lidava com os homens, o pouco me distanciava deles. Agora, obrigado a constante contato com os meus semelhantes, necessitava compreendê-los, disfarçar a náusea que me causavam. O pior é que, sendo diminuto o meu serviço, via-me na contingência de permanecer a toda horas a fio. E o ócio levou-me à revolta contra a falta de um passado. Porque somente eu, entre todos os que viviam sob os meus olhos, não tinha alguma coisa para recordar? Os meus dias flutuavam confusos, mesclados com pobres recordações, pequeno saldo de 3 anos de vida. O amor que me veio por uma funcionária, vizinha de mesa de trabalho, distraiu-me um pouco das minhas inquietações. Distração momentânea. Cedo retornou o desassossego. Debatia-me em certezas. Como se declarar a minha colega? Se nunca fizera uma declaração de amor e não tivera sequer uma experiência sentimental. 1931. Entrou triste,
com ameaças de demissões coletivas na secretaria e a recusa da datilógrafa em me aceitar. Ante o risco de ser demitido, procurei acautelar meus interesses. Não me importava o emprego, somente temia ficar longe da mulher que me rejeitara, mas cuja presença me era agora indispensável. Fui ao chefe da seção e lhe declarei que não podia ser dispensado, pois, tendo 10 anos de casa, adquirira estabilidade no cargo. Fitou-me por algum tempo em silêncio. Depois, fechando a cara, disse que estava atônito com meu cinismo. Jamais poderia esperar de alguém com 1 ano de trabalho ter a ousadia de afirmar que tinha 10. Para lhe provar não ser levianas a minha atitude, levianas as minhas atitudes, procurei nos bolsos os documentos que comprovavam a lisura do meu procedimento. Estupefato deles, retirei apenas um papel amarrotado, fragmentado de um poema inspirado nos seios da datilógrafa. Revolvi, ansioso, todos os bolsos e nada encontrei. Tive que confessar minha derrota. Confiara demais na faculdade de fazer mágicas e ela fora anulada pela burocracia. Hoje, sem os antigos e miraculosos dons de mago, não consigo abandonar a pior das ocupações humanas. Falta-me o amor da companheira de trabalho, a presença de amigos, o que me obriga a andar por lugares solitários. Sou visto muitas vezes procurando retirar com os dedos do interior da roupa qualquer coisa que ninguém enxerga, por mais que atente à vista. Pensam que estou louco, principalmente quando atiro ao ar essas pequeninas coisas. Tenho a impressão de que é uma andorinha a se desvencilhar das minhas mãos. Suspiro alto e fundo. Não me conforta a ilusão. Serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. Por instantes, imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços vermelhos, azuis, brancos, verdes, encher a noite com fogos de artifício, erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris. Um arco-íris que cobrisse a terra, de um extremo a outro, e os aplausos dos homens de cabelos brancos, das meigas criancinhas.